pessoal, eu sou o Léo e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque a gente vai fazer uma pequena volta ao mundo com 6 livros de diferentes regiões do planeta. Eu escolhi só 6 livros para essa nossa pequena volta ao mundo, o que é um número muito pequeno diante da grandeza desse mundão. Mas mesmo assim, eu acho que esses 6 livros são ótimos representantes e espero ainda ter a oportunidade de fazer muitas outras voltas ao mundo com os livros. Também quero saber quais livros vocês escolheriam para fazer uma volta ao mundo, livros de diferentes partes do planeta, e quero que vocês dividam essa lista comigo aqui nos comentários, porque eu vou ficar muito feliz de saber. Todos os livros dessa nossa pequena volta ao mundo, que eu vou mostrar aqui, já tem resenha aqui no canal, e eu vou deixar o link de todos eles aqui embaixo, para quem quiser ver algo um pouquinho mais aprofundado, porque a ideia do vídeo de hoje é trazer só um pequeno resuminho de cada um deles. Bem, a gente vai começar esse nosso tour aqui pelo Brasil com o Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira mulher e mulher negra a publicar um livro aqui no Brasil, lá em 1859, e com esse livro também inaugurou a literatura afro-brasileira. A Maria Firmina foi ridicularizada na época em que ela publicou o livro por puro racismo, e o livro ganhou críticas muito negativas. Depois, tanto o livro quanto a autora, infelizmente, caíram no esquecimento, também por puro preconceito, por mais ou menos uns 100 anos, até serem redescobertos por acaso por um colecionador que comprou um lote de livros antigos no Rio de Janeiro, e entre esses livros ele redescobriu o Úrsula, que foi felizmente republicado, e com isso reescreveu a história da literatura brasileira. Esse livro narra a história de amor entre a Úrsula e o Tancredo, uma história de amor cheia de impedimentos para se concretizar e, ao mesmo tempo, vai nos dar um grande panorama da sociedade brasileira da época. Úrsula é um livro extremamente importante para a literatura brasileira, que felizmente foi redescoberto e reeditado mesmo mais de 100 anos depois, e recolocou então a Maria Firmina dos Reis no lugar de protagonismo que ela sempre mereceu. E do Brasil a gente dá um pulo diretamente para a Índia com O Deus das Pequenas Coisas, da Arundhati Roy. Esse livro extremamente poético nos traz a história dos gêmeos Rahel e Esta na Índia dos anos 60 e também nos mostra alguns vislumbres sobre a vida adulta desses dois, porque esse livro ele fica indo e voltando no tempo. Mas esse ir e voltar no tempo tem um centro de gravitação, que é revelado logo no início do livro, um acontecimento extremamente traumático, que é a morte da priminha desses gêmeos, a Sophie Mole. Mas existe um acontecimento anterior à morte dessa menina, que é a causa de todas as reviravoltas dos personagens desse livro, mas eles não sabem desse acontecimento, pouquíssimos personagens sabem, e mesmo não sabendo, isso vai impactar na vida de todos eles. Esses gêmeos vivem com a mãe, o tio, a avó e a tia-avó, e esses 4 adultos têm em comum o fato de todos eles terem sido extremamente infelizes no amor. A avó já é viúva e era espancada pelo marido, a tia-avó nunca conseguiu ficar com o amor da vida dela, enquanto que o tio e a mãe eram divorciados. Mesmo vivendo problemas bastante semelhantes, esses 4 adultos não conseguem se apoiar, e o peso maior acaba caindo na mãe dos gêmeos por ser uma mulher divorciada, em uma época, em uma cultura que ser uma mulher divorciada eram algo extremamente mal vistos. Nesse livro a gente vai perceber a habilidade da Arundhati Roy de trabalhar com questões sociais e também uma grande habilidade de manter o enigma sobre o grande acontecimento que muda a vida de todos esses personagens. Da Índia a gente vai para a Somália com mapas do Nuruddin Farah. Em mapas a gente vai ter a história extremamente tocante do Ascar, um menino somali adotado pela Misra, uma mulher etíope, e esses dois se amam mais do que tudo no mundo, mas acabam tendo que se afastar, um afastamento extremamente dramático por conta dos conflitos entre etíopes e somalis. Esse livro tem uma escrita bastante poética e delicada, na mesma medida em que é uma escrita extremamente dolorosa. Com esse livro a gente vai perceber como o amor pode transcender as fronteiras entre países, da mesma maneira que também pode ser completamente destruído por essas fronteiras. Nesse livro, os mapas acabam assumindo um papel extremamente importante na vida do Ascar, o protagonista,
porque é nos mapas que ele entende o desenvolvimento do conflito entre etíopes e somalis e também passa a entender o lugar dele no mundo. E o motivo principal desse conflito está justamente nos mapas, é uma disputa territorial motivada por conta das divisões no continente africano feitas pelas potências europeias. Isso porque essas divisões ignoravam completamente as características culturais dos povos que viviam nesses territórios que eram divididos pelas potências europeias, divisões essas que beneficiavam única e exclusivamente esses países europeus. Com isso, vários povos ficaram divididos em países diferentes, gerando posteriormente disputas por territórios, exatamente como acontece em mapas, em que a vida dos personagens vai ser extremamente impactada por esses antigos traçados em mapas. Depois da Somália, a gente embarca para Nova Zelândia, onde a gente vai conhecer um pouquinho da obra da Katherine Mansfield, que se dedicou a escrever contos. Essa pequena edição aqui vai trazer 5 contos da Katherine Mansfield, onde vai ficar bastante evidente a habilidade dela de escrever nas entrelinhas do conto, dizendo mais pelo não dito do que pelo dito, e com isso abrindo esses contos a diversas hipóteses e interpretações, fazendo a experiência de leitura desses contos ser extremamente rica e extremamente interessante. Nos 5 contos dessa pequena edição aqui, vão aparecer temas como luto, desejo de aceitação pelo outro, problemas conjugais, e em todas essas temáticas vai ficar bem evidente essa escrita nas entrelinhas que é tão característica dessa autora. Depois a gente passa pelos Estados Unidos, onde a gente vai conhecer um pouquinho da Nova York dos anos 50, com o livro Terra Estranha, do James Baldwin, um escritor que eu admiro demais. Terra Estranha vai girar em torno das pessoas que conheceram o Rufus, um baterista de jazz que vê a vida dele desmoronando cada vez mais, e vai nos mostrar as diferentes relações dessas pessoas que conheceram o Rufus, sejam elas relações de amor ou de ódio. Nesse livro, o James Baldwin vai construir um mosaico de personagens extremamente genial, em que ele vai esmiuçar cada traço da personalidade deles e vai trazer à tona questões de tensões raciais e também de questionamentos sobre a própria sexualidade. Terra Estranha vai tratar muito sobre a alteridade, sobre a relação com os outros que são sempre diferentes, têm vivências diferentes, corpos diferentes, vontades e desejos diferentes, e por isso o outro é sempre um abismo, um território estranho, desconhecido, muitas vezes gerador de vários conflitos. Esse livro tem uma aura bem cinematográfica e a gente se sente em vários momentos perambulando pelos clubes de jazz com esses personagens nessa atmosfera tão única dos anos 50. E a gente encerra essa viagem na Alemanha com Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, que vai narrar uma paixão extremamente intensa vivida pelo protagonista, o Werther, que vai levar essa paixão até as últimas consequências. Esse aqui é um romance epistolar, ou seja, ele é narrado através de cartas, e nesse caso aqui, cartas enviadas pelo Werther para o melhor amigo dele, o Guilherme. Nessas cartas, o Werther vai narrar para o Guilherme a paixão devastadora que ele tem pela Carlota, uma moça que já é noiva, ou seja, isso é um grande impedimento para a concretização dessa paixão, fazendo com que o Werther sofra muito, como o próprio título do livro já traz. Esse livro foi escrito em 1774, quando Goethe tinha mais ou menos 25 anos de idade. Foi um grande sucesso, um livro extremamente influente. Para esse livro, Goethe se baseou na própria vida, porque ele também teve uma paixão bem dolorida pela noiva de um colega de trabalho. Esses aqui foram então os 6 livros da nossa pequena volta ao mundo, e eu espero ter a oportunidade de fazer ainda muitas viagens como essa. Eu gosto muito desses 6 livros, eles são ótimas dicas de leitura, e espero que vocês também tenham se sentido inspirados a conhecer essas obras. Esse então foi o vídeo de hoje, fica aqui o meu muito obrigado a quem assistiu. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e me dizer a lista de volta ao mundo de vocês, e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Um abraço e até lá!